Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos trabalhar, meus amados. Vamos ler aqui o que está escrito em 2 aos Coríntios, no capítulo 12. Palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele fala sobre o espinho na carne. E ele diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele tem logo de início, coloca logo essa verdade. Ele não quer gloriar-se. Ele vai fazer essas revelações, vai nos passar essas revelações, mas com todo cuidado de dar a glória a quem pertence ao Senhor. Glória a mim, coisa nenhuma. E ele diz: conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Ele nem diz: eu fui ao terceiro céu, ou seja, ao trono de Deus. Não, conheço um homem. Veja a sutileza, o cuidado que ele tem logo de início para que ele ficasse em segundo plano, mas em primeiro plano o Senhor. Amém, igreja? Então ele disse: eu não sei se eu fui arrebatado, como eu fui, não sei. Eu só sei que eu estive no céu, no trono de Deus. Eu estive lá. Agora, se foi corpo, alma, espírito, eu não sei. Se foi só o espírito e o corpo ficou aqui na terra, também eu não sei. Deus o sabe. E ele diz o seguinte: e sei que o tal homem, ele está se referindo a ele próprio, mas vejam bem o cuidado que ele tem para não se gloriar. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. São palavras inefáveis, palavras tão importantes, tão divinas, que ele imagina que não deveriam ser reveladas. Então ele guarda silêncio, fala somente sobre o seu arrebatamento, mas não conta tintim por tintim o que aconteceu lá no céu. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O cuidado continua de dar a Deus, ao Senhor, toda honra e toda glória. E quando ele fala que foi ao terceiro céu, nós devemos pensar o seguinte: as Escrituras indicam que há 3 lugares no céu. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra. Essa é que nós podemos até ver, enxergar com os nossos próprios olhos. O segundo céu é o das estrelas, que estão bem acima, muito distante. E o terceiro céu, também chamado de paraíso, é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização exata não está revelada. Foi a esse céu, ao terceiro céu, que o apóstolo foi arrebatado. Continuemos aqui com Paulo. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus exalta os humildes.
Deus humilha os exaltados. Ele diz: e a respeito desse espinho na carne, que era algo que incomodava muito o apóstolo, ele diz o seguinte: orei ao Senhor por 3 vezes, para que se desviasse de mim esse espinho. E o Senhor disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória seja dada toda ao Senhor. 3 vezes orei ao Senhor. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder aos seus filhos. A minha graça te basta. Vamos extrair aqui da Bíblia de Êxodo Pentecostal uma análise, um comentário a respeito disso. A graça é a presença, o favor de Deus, o favor do poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial outorgado àqueles que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Aquilo que Ele nos outorga é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinhos na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós, à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Meus amados, por muito menos, muitos de nós faríamos o seguinte: se nos fosse concedido o privilégio de irmos até o terceiro céu, trono de Deus, e ouvirmos palavras tão importantes, tão divinas, tão gloriosas, nós sairíamos de igreja em igreja, dando o nosso testemunho, e o mundo inteiro iria nos conhecer, iria nos idolatrar, iria dizer: eis o homem que falou com Deus. Iam pedir orações. E para quem gosta de santo, logo depois da nossa morte, nós iríamos ser beatificados. O homem que fez milagre, o homem que foi ao Deus. E uma imagem seria feita para que todos pudessem se lembrar desse feito. Também mandaríamos gravar em DVD o nosso testemunho: o homem que foi ao céu, o homem que falou com Deus. Por muito menos do que isso fazem. Este aqui teve todo o cuidado. E a única vez que ele fala a respeito do espinho na carne é aqui, nessa passagem, para dar o exemplo. Mas vejam com que cuidado ele revela, faz essas revelações muito importantes. E ele não revela o que ele ouviu, não revela em detalhe o que ele viu no terceiro céu. E ele recebeu e continuou com esse espinho na carne. Esse espinho na carne, ele nos comunica a ideia de dor, de sofrimento.
não fosse, ele não teria orado ao Senhor 3 vezes: Senhor, me livra desse espinho, eu não estou suportando, está doendo. O Senhor disse: não, você vai continuar com esse espinho, você vai continuar, porque isso é necessário para a sua vida. E ele então calou e nunca mais orou ao Senhor, nunca murmurou a respeito disso, porque era necessário que ele continuasse buscando a glória somente do Senhor, e não se gloriar porque ele foi ao terceiro céu. Então nós devemos receber, conhecer em profundidade, analisar, interpretar, fazer uma reflexão a respeito desse gesto, dessa palavra, desse exemplo do apóstolo Paulo. A glória pertence ao Senhor. E nós vemos que muitos, por muito pouco, por muito menos do que isso aqui, ficam repetindo anos e anos o seu testemunho de conversão, porque fumava, não fuma mais, porque bebia, não bebe mais, porque cometia adultério, não comete mais. Ou seja, o novo nascimento, a nova criatura que se instalou em nós a partir da aceitação do senhorio do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, Paulo, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, do versículo 1 ao 10, ele nos dá uma lição de humildade, de não exaltação. Eu me gloriarei somente no Senhor. E ele continua aqui, no versículo 11: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Deus efetuou muitos milagres através do apóstolo Paulo. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser porque eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Então ele continua com a sua humildade, gloriando-se somente no Senhor, dizendo: olha, eu apenas fui arrebatado de um pedido, o Senhor me arrebatou, me levou, porque o Senhor queria que eu me firmasse na minha fé, para que eu iniciasse esse ministério de curas, de maravilhas. Foi necessário que eu fosse pela vontade do Senhor e ouvisse coisas lá, coisas incríveis, e que eu não tive a menor ideia de revelar o que eu ouvi. Então, meus amados, fiquemos com essa palavra neste dia, a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo, e da necessidade de toda a honra e toda a glória nós darmos ao Senhor. A honra, a glória pertence a Ele. Nós apenas somos canais, instrumentos de Deus, usados por Deus. Somos como vasos que fomos até ao oleiro, barro quebrado, e Ele nos fez nova criatura, e Ele remodelou o nosso caráter, Ele nos deu uma condição maior, Ele fez com que nós mortificássemos as nossas paixões carnais, Ele fez com que o velho homem que está em nós morresse, que nós deixássemos as velhas coisas, nós partíssemos em direção ao foco que é o Senhor Jesus, e que nós experimentássemos o novo nascimento, o novo nascer. Por isso que nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.